Você já precisou resolver algum problema de matemática e não soube nem por onde começar simplesmente porque esqueceu a fórmula? Depois disso, você conseguiu novamente chegar até ela? Se a resposta para a primeira pergunta for sim e para a segunda for não, muito provavelmente você decorou a fórmula sem entender o processo para chegar até ela. É muito importante que você entenda o processo de construção de cada uma das fórmulas matemáticas, para que, caso você esqueça, você seja capaz de chegar novamente até ela. Em algumas fórmulas, esse processo é tão simples que não existe desculpa plausível para que você não faça isso. Para ilustrar o que eu estou dizendo, nós vamos entender a fórmula que permite calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Mas antes de entender a fórmula, nós vamos resolver um exemplo numérico. Acompanhe comigo. Nós vamos começar calculando a distância entre os pontos A, coordenadas 2 e 1, e B, coordenadas 6 e 4 no plano cartesiano. Para adiantar, eu já deixei a parte que me interessa do plano cartesiano desenhada, né, aqui no A4. No eixo X, né, preciso chegar até o 6, né, porque a maior coordenada em X é 6, e no eixo Y até o 4, porque a maior coordenada em Y é 4. Eu vou começar colocando esses pontos aqui no plano cartesiano. Se você não se lembra, como localizar um ponto no plano cartesiano, eu vou deixar no card final um vídeo para que você assista. Vamos lá, nós temos aqui o ponto A, coordenadas 1, 2 no X, 1 no Y. No X, 1 no Y, ponto A. Ponto B, coordenadas 6, então aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 no X e 4 no Y, 1, 2, 3, 4 no Y. Aqui está então o ponto B. Se você por acaso estiver lendo algum exercício que tenha as coordenadas não em valores como aqui, você pode aparecer, por exemplo, a abscissa e a ordenada. O que é isso? A abscissa é o valor de x, a ordenada é o valor de y. Então eu tenho aqui a distância entre os pontos A e B. Ponto A, abscissa 2, ordenada 1. Ponto B, abscissa 6, ordenada 4. Nossa intenção é calcular essa distância, a distância do ponto A até o ponto B. Para isso, que estratégia a gente vai usar? Nós vamos começar desenhando aqui, olha, uma linha reta paralela ao eixo X, a partir desse ponto A, uma linha reta paralela ao eixo Y, a partir do ponto B, de modo que a gente feche essa figura aqui formando um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, temos aqui um cateto, aqui o outro cateto, e o que nós queremos calcular, essa distância entre o ponto A e o ponto B, é a hipotenusa. Por que a gente vai fazer isso? Porque esse cateto aqui, ele é facilmente calculado, olha, porque ele é paralelo ao eixo X, então ele é a distância aqui do 2 até o 6, ou uma simples diferença entre as coordenadas de B e A. Mesma coisa, esse cateto aqui, ele é paralelo ao eixo Y, então ele é a diferença entre as coordenadas de B e de A também no eixo Y. Ok? Então eu tenho os catetos, quero achar a hipotenusa, vou usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Lembrando o teorema de Pitágoras. Bom, isso aqui é a hipotenusa. Vou chamar esse cateto aqui de B e esse cateto aqui de C. Lembrando que a ordem dos catetos pode ser diferente, Eu posso chamar esse aqui de C e esse aqui de B sem problemas. Mas a hipotenusa sempre
o maior lado. Bom, então nós temos aqui a elevado a 2 igual b elevado a 2 mais c elevado a 2. O a é a hipotenusa, né, que é a distância que nós queremos calcular. O b é esse cateto aqui, ó. Esse cateto ele vem do 2 até o 6, então ele é 6 menos 2 elevado a 2 mais esse cateto aqui, que ele vai do 1 até o 4, então ele é 4 menos 1 também elevado a 2. Vamos resolver isso aqui então. Distância de A até B elevado a 2 igual 6 menos 2, 4 elevado a 2. 4 menos 1, 3 elevado a 2. Distância de A até B igual 4 elevado a 2, 16. 3 elevado a 2, 9. Distância de A até B elevado a 2 é igual a 16 mais 9, 25. Eu tenho aqui a distância ao quadrado, né? Como eu quero a distância simples, o que eu vou fazer? Vou extrair a raiz aqui dos dois lados. Né? Quando eu extrair a raiz dos dois lados, distância de A até B é a raiz de 25, que é 5. Ok? Descobrimos então a distância entre os pontos A e B no plano cartesiano. Agora que nós vimos o caso numérico, e inicialmente sem usar a fórmula, vamos ao caso geral. O processo é exatamente o mesmo, mas como nós queremos que a fórmula funcione para quaisquer pontos no plano cartesiano, nós não podemos usar números, né, que seriam casos específicos. Então nós vamos usar letras. Vamos lá. Bom, agora nós vamos calcular a distância entre os pontos A, né, de coordenadas x, a, y, a, e B, de coordenadas xb, yb, no plano cartesiano. A gente vai fazer da mesma maneira que nós fizemos aqui, né, com ponto A 2, 1 e B 6, 4. Exatamente a mesma maneira. Só que, como a nossa intenção é descobrir uma fórmula, né, para calcular a distância entre dois pontos quaisquer, a gente não pode usar números igual fizemos aqui, né, porque o número é um caso particular, né, específico, que só serve para esses valores. Como a gente vai deixar as coordenadas aqui em letras, né, o que a gente descobrir serve para quaisquer números que a gente venha colocar no lugar, né, dessas letras. Eu vou começar colocando aqui um ponto A e um ponto B. Nossa intenção também é calcular a distância, né, entre esses pontos A e B. A pergunta é, como é que nós calculamos essa distância aqui? Mesma coisa que nós fizemos, né, nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a coordenada x de A e eu tenho aqui a coordenada y de A. Eu tenho aqui a coordenada x de B e aqui a coordenada y de B. Ok? Mesmo princípio, né, mesmo raciocínio. Nós vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Esse cateto é paralelo ao eixo x. Esse cateto paralelo ao eixo y. Né? Aqui está o nosso ângulo reto. Do mesmo modo que nós fizemos aqui, ó, isso aqui é a hipotenusa, né, sempre maior valor. Esse aqui eu vou chamar de cateto B, esse aqui eu vou chamar de cateto C. Como é que eu vou calcular esse cateto B? Esse cateto B é a diferença entre as coordenadas de x, né, x final menos x inicial, xb menos xa. Esse cateto aqui é a diferença entre as coordenadas y, yb menos ya.
Então, nós temos aqui hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é a distância de A até B. Cateto B, eu estou usando aqui xb menos xa elevado a 2. E cateto C, yb menos ya também elevado a 2. Como a minha intenção é descobrir a distância, né, sem esse quadrado aqui, eu vou extrair a raiz dos dois lados. Então, nós temos a distância de A até B, é xb menos xa elevado a 2, mais yb menos ya também elevado a 2, tudo isso dentro da raiz quadrada. Ok? Algumas observações importantes sobre o que nós fizemos aqui. A primeira é que a distância entre dois pontos é sempre um valor positivo, né? Por isso nós ignoramos um módulo que apareceria aqui, por exemplo. Não, eu tenho alguma coisa elevada ao quadrado e para eu eliminar esse quadrado eu tenho que extrair a raiz dos dois lados. Quando eu extraio a raiz de alguma coisa que está elevada ao quadrado, eu preciso deixar um módulo. Né? Só que como a distância é um valor positivo, né, eu já ignorei esse módulo aqui, até para facilitar o entendimento. É a mesma coisa aqui, ó. Exatamente a mesma explicação. Né? Eu extraí a raiz dos dois lados, então eu teria que deixar um módulo aqui. Ó. Mas de novo, como a distância é só um valor positivo, né, esse módulo não vai interferir em nada. Segunda observação é que a distância entre o ponto A e o ponto B é a mesma distância entre o ponto B e o ponto A. Né? A gente consegue ver isso, obviamente, geometricamente, né? Mas também algebricamente. Né? Ó, se por acaso aqui, ao invés de fazer x de B menos x de A, eu fizesse x de A menos x de B, o resultado seria o mesmo. Né? Ó, porque a diferença é, aqui eu fiz ó, x de B menos x de A. Né? 6 menos 2, 4, elevado a 2, 16. Se eu fizesse x de A menos x de B, ficaria 2 menos 6, menos 4, elevado a 2, também 16. Ok? O resultado seria o mesmo. Ok? Então, entendeu a fórmula da distância entre dois pontos do plano cartesiano? Se você esquecer novamente, será capaz de chegar até ela sozinho? Se você gostou de entender como chegar até a fórmula e quer tentar uma próxima, te aconselho a fórmula do termo geral da PA, progressão aritmética. É bem simplesinha de entender. Te vejo na próxima aula. Até mais.